pessoal, aqui estamos nós para mais uma aula e hoje eu queria falar sobre igreja e direito, igreja e as implicações jurídicas. Agora, nós queremos entrar mais na parte específica da nossa aula, falando sobre a igreja e o direito, a igreja e as implicações legais e jurídicas. Na área civil, que nós podemos falar sobre a igreja? Vamos aqui classificar a igreja e a área civil. Aí nós queremos falar um pouco sobre as assembleias, membresia, o estatuto da igreja, alvará de licença. E, primeiro, quanto à assembleia da igreja local, a assembleia deve respeitar o disposto no estatuto da instituição. Toda assembleia, ela deve ser pautada pelo que rege o estatuto. Aliás, deixa eu deixar claro, estatuto e não estatutos. É comum você ouvir pessoas dizendo, os estatutos da minha igreja estão registrados. Eu registrei os estatutos. Não, só existe um estatuto. O que existe é uma alteração estatutária, uma reforma estatutária. Quanto ao quórum da Assembleia, ele deve ser formado por pessoas civilmente capazes. Ainda falando sobre o quórum, existe aí a maioria simples, maioria absoluta e a maioria qualificada. O que significa a maioria simples? É a soma da maior quantidade dos votos. Maioria absoluta, comumente usado. Maioria absoluta exige a votação favorável de 50% mais um voto. 50% dos votantes mais um voto. E maioria qualificada aplica-se a propostas que exigem 2/3 dos votos favoráveis. A assembleia pode ser assembleia ordinária ou assembleia extraordinária. Na assembleia ordinária, os assuntos são tratados assuntos comuns, apresentação de relatórios. E na assembleia extraordinária, são assuntos incomuns, por exemplo, reforma de estatuto, eleições. Toda assembleia, todos os atos, as decisões da Assembleia precisam ser registradas, lavradas e registradas em livro próprio, o livro de atas. Então, essas atas devem ser claras. As atas precisam conter apenas as deliberações, não o debate, a discussão, apenas as resoluções, as deliberações, apenas o que foi decidido. E essas atas devem ser registradas em cartório de títulos e documentos, como elemento histórico, como elemento de prova jurídica, inclusive de requisição pela justiça. Então, uma observação: é necessário que as decisões das assembleias ou da diretoria do conselho da igreja, essas decisões sejam lavradas em livro próprio, que essas decisões e essas atas sejam registradas em cartório, porque senão não tem valor jurídico, não existe. Então, eu estou falando um pouco sobre a Assembleia, falei sobre aqui o estatuto, mas eu quero falar também sobre a membresia. Quanto aos membros da igreja local, da instituição, a admissão, existem critérios previstos no estatuto. Para que sejam admitidos os novos membros, os critérios estão expostos no estatuto. Os critérios também de exclusão estão expostos no estatuto da igreja, da instituição. Agora, uma observação que eu gostaria de fazer quanto à exclusão. Existe a Lei 11.127, de 28 de junho de 2005, fala sobre a exclusão do membro de uma associação, da instituição, mas eu queria também chamar a atenção sobre o risco
de expormos o membro, no ato da exclusão, ao constrangimento ilegal. Porque antigamente, quando uma pessoa era excluída, por um motivo grave, a pessoa era exposta. É normal, antigamente, a pessoa publicamente, um líder, falava fulano de tal, falava o nome, sobrenome, ele está excluído da igreja. Por isso, por isso, por isso. Na verdade, o artigo 146 do Código Penal tipifica isso como constrangimento ilegal. E também o artigo 159 do Código Civil fala sobre constrangimento moral. Outra observação, quanto aos membros da igreja, da instituição, nós não podemos revelar segredos compartilhados em um aconselhamento pastoral. O artigo 154 do Código Penal prevê isso. Até porque todas as profissões, todas as categorias, todas as instituições deveriam ter, deveriam ter pelo menos um código de ética. É o código de ética profissional, como o código de ética médica, como o código de ética do advogado, que nós chamamos que é uma matéria, a deontologia jurídica, a ética profissional. Então você não pode revelar segredos compartilhados em aconselhamentos. Também, com relação aos membros, já falei sobre a admissão, a exclusão, o cuidado de não expor o membro, o cuidado de termos com a ética pastoral, e também a questão do assédio sexual. A Lei 10.224, de 15 de maio de 2001, essa lei é exatamente a lei do assédio sexual. Cuidado com o sexo oposto, cuidado com o nosso relacionamento com as pessoas. Hoje nós estamos vivendo essa área tecnológica, WhatsApp, Facebook, mensagens são compartilhadas, são enviadas. Muito cuidado. Bom, irmão, vamos voltar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o estatuto da igreja local. Eu falei que esse estatuto, ele precisa ser registrado no cartório de títulos e documentos. Porque a igreja, embora seja uma organização religiosa, autônoma, soberana, que possui critérios próprios quanto à forma de governo, liturgia e administração, ela é uma instituição civil, é uma pessoa jurídica de direito privado. E, portanto, a igreja, enquanto instituição civil, pessoa jurídica de direito privado, ela está sujeita, a igreja está sujeita às leis do Estado e tem a responsabilidade de possuir o estatuto registrado, que está ali no artigo 44, no artigo 45 do Código Civil. Cuidado, muitas igrejas não registradas, igrejas que não têm alvará de licença de funcionamento, igrejas que estão funcionando de forma totalmente irregular. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre o alvará de licença. Antes de adquirir uma propriedade, um imóvel, um terreno, é importante solicitar a certidão negativa de ônus reais no cartório de registro de imóveis. Isso tem dado muito problema. Na compra de um imóvel, precisamos comprar, aquela correria, a compra, depois vai ver que tem problemas, tem pendências. Então, antes de comprar um imóvel, solicite a certidão negativa de ônus reais, lá no cartório de registro de imóveis. Também a certidão negativa de ações e execuções cíveis e fiscais, que são expedidas pelos registros de distribuição da Justiça Federal. Muito importante. Então, ao comprar um imóvel para a igreja, para o funcionamento da igreja, tem que ser levado em consideração isso. São os cuidados. Conheço, como advogado,
Eu já vi N situações de igrejas que compraram imóveis, mas o imóvel tinha muitas pendências. Na verdade, tiveram prejuízo. Outras perderam dinheiro. Outra coisa importante é que na aquisição de um imóvel, de uma propriedade, a igreja conheça o plano diretor da cidade. Toda cidade tem o seu plano diretor. Eu falo igreja, mas eu diria assim, o líder, o pastor, o conselho, os líderes daquela igreja. Também preciso conhecer o plano diretor de cada cidade, porque existem áreas na cidade, loteamentos, onde não se pode construir templo religioso. Não pode, não há, é um espaço dedicado por exemplo, a indústrias, bem residencial. E também o EIV, você precisa conhecer, é o estudo de impacto de vizinhança, que nós vamos falar logo em seguida, daqui a pouco. Agora, o estatuto da igreja local deve observar os requisitos jurídicos determinados pelo Código Civil, não é de qualquer maneira. Então, o estatuto, todo estatuto, para ter validade, aliás, o estatuto ele precisa estar de acordo com o Código Civil. Ao ser registrado, precisa ter ali a assinatura de um advogado. Agora, o estatuto ele deve ser simples e conciso, deixando ao regimento interno o detalhamento do seu funcionamento, que são distintos, o estatuto e o regimento interno. Então, o estatuto precisa ser simples e conciso. Existem denominações que já têm um modelo de estatuto, simples, objetivo. Agora, deixar para o regimento interno o detalhamento, os detalhes do funcionamento da igreja. Estou falando da questão civil, tudo que eu falei até agora, mas eu queria falar também um pouco agora sobre a área trabalhista, a igreja e a área trabalhista. Se a igreja possui funcionários, é necessário que seja feito o registro na carteira de trabalho desses funcionários, seja zeladora, mas o registro do trabalho daqueles que mantêm uma relação subordinada, pessoal, habitual e onerosa. Receba um salário de igreja, não importa, recebe meio salário, um salário, 2 salários. O artigo 2º, inciso 1º da CLT. Então, precisa ser feito. É um trabalho voluntário. Existe a lei do voluntariado. A lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Mas você precisa observar que ali são questões culturais, recreativas, sociais. Não engloba ali a entidade religiosa, não fala de igreja. E para que você contrate um voluntário para trabalhar em determinada sua igreja, há um termo de adesão, o termo que é assinado pela pessoa, o termo do trabalho voluntariado. Mas deixa eu falar um pouquinho ainda sobre, além do registro da carteira, muitas igrejas, confiando, a pessoa quer trabalhar ali com amor, dedicada, não, eu vou prestar meu serviço, não cobro nada, ou cobro só um mês salário mínimo. Igrejas que vão deixando, não fazem o registro das pessoas que trabalham ali, o registro na carteira de trabalho, daquele zelador, da zeladora, da pessoa que presta serviços à igreja. E além disso, a igreja pode ser penalizada e tem os encargos que precisam ser recolhidos também. Então a igreja, quando você fala área trabalhista, precisamos estar atentos. Existem muitas igrejas aí com problemas, ou porque contrataram, não recolheram os encargos, INSS, etc. E a igreja e a área previdenciária? Obviamente, são as contribuições sociais dos seus funcionários. A igreja precisa estar atento. E o pastor,
ele deve recolher, mesmo como autônomo, ele deve recolher aí uma contribuição, o INSS deve pagar, e até diria melhor, a igreja deveria fazer isso. Existem igrejas que trabalham regularmente, estão bem atentas quanto a essa questão previdenciária.